Nesses períodos de feriado prolongado, normalmente, né, as pessoas elas acabam se perdendo um pouco em relação à alimentação e à bebida também. Acabam cometendo, né, muitos exageros e depois, na hora que voltam para a rotina, aí querem correr atrás do prejuízo a todo custo. Mas a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui hoje, voltou do carnaval, cometeu exageros? Calma, não se desespera, né? Não adianta querer ficar correndo atrás do prejuízo de uma maneira errada, que isso não vai compensar os exageros que você cometeu aí durante todos esses dias. Afinal, foi um feriado prolongado. Primeira regra, voltou à sua rotina? Não se pese, tá? Isso não vale só para o carnaval, mas para qualquer feriado prolongado. Porque a gente tem uma mania, né? E eu tô falando a gente porque eu também me incluía nessa, né? Antigamente, né, quando eu não tinha uma alimentação assim equilibrada como eu tenho hoje, eu ia lá no final de semana e nos feriados eu cometia um monte de excessos. Eu comia tudo errado. E aí na segunda-feira ou na volta do feriado, a primeira coisa que eu fazia era me pesar. Aí o que acontecia? Eu me desesperava. Aí eu queria fazer tudo que não podia. Eu queria ficar sem comer, eu queria pular refeição, eu queria cortar carboidrato. Aí, né, lógico que eu aprendi, né, a maneira ideal, né, de se alimentar, eu tirei isso da cabeça. E eu quero que você também perca esse costume. Por quê? Você teve uma alimentação diferente da sua habitual. Provavelmente você comeu alimentos muito industrializados, que são muito ricos em sódio. Consumiu bebidas alcoólicas, isso faz com que o nosso corpo fique muito retido. A gente fica com excesso de líquidos no nosso corpo e isso faz sim a balança subir. Segundo ponto, não se pesou, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar bastante água. Porque a sua alimentação foi muito diferente do habitual. Provavelmente consumiu bastante bebida alcoólica. Carnaval, né? É uma festa onde as pessoas acabam bebendo muito. Então existe sim muita retenção de líquido. E para você eliminar essa retenção, você precisa do quê? Tomar muita água. Não é se privar de tomar água. Às vezes você fala, mas se eu tomar mais água eu vou ficar mais retido. Não. Quanto mais água você tomar, mais você vai eliminar esses líquidos do corpo. Outra coisa muito importante, que eu fazia muito isso. Quando eu né, comia demais, me perdia, depois eu ficava com a consciência pesada e eu queria compensar tudo que eu fiz de errado lá no feriado, eu queria compensar durante a semana. Eu queria, não, agora, meu Deus, já que eu comi tudo errado desse jeito, já que eu fiz, né, cometi muitas extravagâncias, comi muito fora do meu planejamento, bebi demais, então eu vou parar de comer. Não faça isso, tá? Não faça isso. Primeiro, porque você precisa do alimento para, né, desempenhar todas as suas funções, o seu corpo precisa do alimento. E você ficar sem comer, né, o dia todo, não vai compensar os excessos que você cometeu no feriado. Outra coisa, também não pule refeições, não vai adiantar, tá bom? O ideal é que você volte para sua rotina alimentar normal. Outra coisa muito importante que a maioria das pessoas faz, cortar carboidrato. Depois, né, de ter cometido os exageros, eu comi muito carboidrato durante o feriado inteiro e agora eu vou parar de comer, vou cortar carboidrato para ver se volta o meu peso ao normal. Isso também não funciona, não funciona. O nosso corpo precisa dos carboidratos para funcionar de uma maneira ideal. Então você precisa dos carboidratos para ter energia. Então, é importante ingerir muita água, porque também a água vai ajudar, né, o teu trânsito intestinal e consumir, né, alimentos muito ricos em fibras, principalmente os carboidratos, que são ricos em fibras, eles vão ajudar no trânsito intestinal, além de dar mais saciedade. Outra coisa que é bem legal, como você veio de uma alimentação muito fora do teu habitual, uma alimentação muito desregrada, muito rica em sódio, nesse momento é legal você evitar esses tipos de alimento. O pessoal tem muito costume de, nessas voltas de feriado, ficar muito focado em suco detox. Voltou do feriado, esquece essa história de ficar vivendo só de suco detox, porque não é o suco detox
que vai fazer o processo de detoxificação no seu corpo. Não é porque você veio de vários dias aí cometendo exageros que você precisa cometer loucuras aí nessa volta de feriado. Apenas volte para sua alimentação, né, adequada, para sua alimentação equilibrada.